A mulher que desencadeia uma diabetes gestacional, ela já tinha uma predisposição ou já tinha né, diabetes e não sabia? Ou qualquer Pode, pessoa pode ter? pode ter os dois casos. Tanto você pode ter um pré-diabetes, uma predisposição, às vezes só um ovário policístico já te torna predisposta a ter mais diabetes na gestação. Ou você pode realmente já ter um diabetes estabelecido. Antigamente, graças a Deus, já faz tempo, era até proibido quem era diabético engravidar, tá? Hoje em dia, graças a Deus, evoluímos e, né, isso não existe mais, né? Então, tanto os pacientes que têm diabetes tipo 1, quanto os pacientes que têm diabetes tipo 2, podem e devem engravidar, porque você não vai... Diabetes já é uma doença tão, assim, que tira tanto, né? É tão difícil, e você não vai tolir o paciente a ter uma coisa tão maravilhosa que é um filho, né? Pelo contrário, até falo para as minhas pacientes, às vezes está chegando, já está chegando na época de ter filho, eu já começo, e aí, já pensou? Vamos deixar a casa arrumada, né? Porque também é isso, né? Então, quem tem diabetes precisa se programar. Que aí tá errado, a pessoa, claro que acontece, né? Quem sou eu para julgar as pessoas? Acontece inesperadamente de engravidar? Claro que acontece, não é por isso que não vai ter o meu apoio, né? Que a gente não vai estar lá junto, né, para ajudar. Mas assim, o ideal é que a pessoa se programe. Por quê? Porque tem remédios que precisam ser tirados, que podem causar malformação no bebê. Então, muitas pacientes diabéticas também têm pressão alta. Então, por exemplo, o inibidor de ECA, enalapril e tal, tem que ser tirado, porque pode causar malformação no bebê, né? Então, tem algumas medicações que precisam ser tiradas e precisa, sobretudo, ter um excelente controle, para que o bebê não tenha malformação por conta do diabetes mal controlado, né? Então, a gente libera a paciente para engravidar quando ela está com tudo isso organizado. Tem que ter uma hemoglobina glicada, que é um exame que a gente usa para avaliar os últimos 3 meses como estava o diabetes, pelo menos menor do que 6,5. Aí, ok, legal. Né? Às vezes, essas pacientes já precisam trocar medicações, os antidiabéticos orais, que também não podem ser usados na gravidez. Gravidez é insulina e, em alguns casos, metformina, tá? Fora isso, não tem nenhuma medicação liberada, tá? E dieta, 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 né? Então, na gravidez, uma em cada 7 mulheres tem diabetes só na gravidez, tá? É muito É comum. altíssimo. Muito, muito comum, tá? Então, assim, eu não, mas doutora, mas eu nunca tive nada. Sua placenta. É a sua placenta, né? Então, assim, é um diabetes totalmente diferente, tá? Geralmente, esse diabetes só vai aparecer depois da 24ª semana, tá? Porque tem uma explicação, tem um hormônio que é produzido na placenta, se chama lactogênio placentário, ele sobe muito a glicemia. Mas é fisiológico, gente, tá? Só que tem um limite. É fisiológico porque o bebê precisa receber. Então, o nosso corpo se programa para que a mãe possa dar essa glicemia a esse bebê. Então, ele produz um hormônio para aumentar a glicemia da mãe. Só que tem um limite, né? E aí que algumas gestantes não dão conta dessa glicose a mais, porque também a mãe tem que responder produzindo mais insulina. Igual a da tiroide, produzindo 50% a mais de hormônio da tiroide. O pâncreas também precisa funcionar e produzir mais, né? E fora isso, a resistência insulínica, né? Então, se essas coisas não funcionam bem, aparece o diabetes na gestação, né? Que geralmente é um diabetes que em 90% dos casos controlam com dieta, tá? Agora, tem que fazer dieta. Não adianta, né? E assim, não adianta o paciente querer... eu digo para os meus pacientes assim, sabe como é? Eu vou te contar como é. Se você tivesse pressão alta na gravidez e você não tomasse o remédio, a tua pressão não ia subir? Ia. Eu disse, então, é a mesma coisa. Se você sair da dieta, é igual se você não tivesse tomado o remédio. Porque
A dieta é o remédio. É o remédio. É o remédio. E aí é o que eu me chateio com muitas vezes a dieta é deixada de lado. Porque é mais fácil passar insulina, sabe? É porque é chato. Eu tô vendo que tem aqui a Fabiola, que é nutricionista. A Fabiola sabe que é chato. Porque você tem que ficar no pé do paciente. Aí o paciente, olha, subiu a glicemia, o que foi que você comeu? Aí, eu comi isso. É claro que o paciente não vai gostar, gente. Mas você tem que ter a empatia com o paciente de dizer, poxa, eu gestante também tinha vontade de comer, mas eu tenho que explicar para ele de uma forma tranquila, olha, que tal essa opção? Porque essa aqui não dá. Subiu por esse motivo, né? Então, assim, eu costumo falar que o endocrinologista, pelo menos lá no hospital, eu sou a odiada do hospital. Porque o paciente não gosta porque eu tiro as coisas que ele quer comer. O ginecologista não gosta porque eu fico ligando, mudando dose de insulina, pedindo para alterar a prescrição. A Nutri não gosta porque eu cobro, tem que chegar na hora, tem que ser a comida, não sei o quê. Então, assim, mas se você não disser assim, essa é a minha função. E é uma fase também, né? Isso. E mais, olha, a Cássia, tem pacientes que cumprem exemplarmente e até se redescobrem. Porque se descobrem uma forma nova de se alimentar. Entendeu? Várias pacientes minhas, doutora, acabou. Não, vou continuar comendo assim. Tá ótimo. Melhorou isso em mim. Eu não vou voltar a comer daquele jeito que eu comia. Entendeu? Então, assim, é difícil você ter que falar, às vezes, as coisas para o paciente, mas funciona. Agora, não é que eu sou contra a insulina, de jeito nenhum. Pelo contrário. Tem paciente que eu digo, não adianta. Você precisa da dieta para os outros horários. Nesse horário, não vai adiantar. A gente pode mandar você plantar bananeira, ficar sem comer o dia inteiro. Vai acontecer. Então, assim, eu sempre... que é menos comum disso acontecer para diabetes gestacional, mas acontece. Principalmente se a paciente já tem mais peso, se já tem um histórico familiar, se já tem um ovário policístico. Essas pacientes têm mais risco de ter diabetes e de ter um diabetes que necessite de usar insulina, né? E, então, a gente também tem que ser muito... Eu acho que, assim, a verdade é a melhor coisa, né? Quanto mais... E eu falo, às vezes, eu falo para os pacientes, tenham paciência comigo, que eu quero te explicar isso. Não adianta, eu quero te explicar, porque eu acredito, sério mesmo, de que se o paciente entender a doença dele, ele vai ser muito mais proativo do que se simplesmente fica uma coisa fria, é a doutora que mandou, é a doutora que mandou. Não. Não tem envolvimento, né? Isso. Eu brinco com os pacientes, eu digo, você tem que vestir a camisa da sua doença, né? Então, você precisa se apropriar disso e entender como funcionam as coisas. Às vezes, depois do meio do tratamento, a paciente já fala assim, doutora, olha, eu fiz isso, mas deu certo. Tá bom, olha, não é todo mundo que dá certo, mas se tá dando certo com você, tudo bem. Você deve ter feito de alguma forma que você aprendeu e que deu certo. E por que eu vou dizer que não pode? Né? Eu falo para elas, olha, isso aqui é uma coisa que a gente precisa se guiar. Se der certo dessa forma, ótimo. Se não der, a gente vai adaptando. Se começou a dar muito certo, dá para você tentar outras coisas. Então, assim, eu não acho muito legal essa história de dizer não, não pode comer chocolate diet de jeito nenhum. Eu digo, olha, não coma agora. Porque eu preciso ter certeza de que tá tudo bem. Se ficar tudo bem, aí você vai fazer assim. Nesse dia, você vai comer o chocolate e vai medir. Deu certo? Por que eu vou impedir você de comer o chocolate diet? Né? Então, mas ao mesmo tempo, quando faz uma coisa que eu falo, olha, foi isso. Que não dá certo. Não deu, tá vendo? Olha, você fez. Às vezes eu acho até bom que elas experimentem e percebam que não é chatice minha, porque eu falo, gente, a paciente deve estar achando que sou eu que sou chata, que não quero deixar ela comer. Mas é até bom, porque quando elas testam, fica muito mais legal. Porque elas, puxa, doutora, realmente a senhora tinha falado, olha, eu fiz isso.
na hora subiu. E aí elas começam a realmente participar muito mais. E isso é muito gostoso, né? Então, assim, é uma doença muito comum, muito frequente, que pode trazer um monte de complicação. Então, parto prematuro, ruptura prematura de membrana, produção excessiva de líquido, que é o polidrâmino, o bebê grande para a idade gestacional. Diabetes gestacional é causa de 20 vezes mais polidrâmino. Não é pouca coisa. É a causa mais comum de polidrâmino e de feto grande para a idade gestacional, tá? Então, parto prematuro, hipoglicemia no nascimento, alteração, desconforto respiratório no nascimento, icterícia, policitemia, hipocalcemia, são várias coisas. E sem falar da hipoglicemia neonatal, que é uma coisa que é potencialmente grave. E que, gente, tudo isso pode ser revertido. Eu não gosto nem de ficar falando muito essas coisas para as pacientes, porque eu acho que assusta elas. Então, eu só falo quando a paciente me pergunta, doutora, mas o que pode acontecer se eu não tratar? Porque eu já peguei várias pacientes que chegaram assim para mim, doutora, mas meu bebê vai morrer. Eu digo, não, que é isso? De jeito nenhum, isso não vai acontecer. A gente vai cuidar de você, você vai se cuidar e vai ficar tudo bem, né? Mas é verdade, existe o óbito fetal também, que é a complicação mais grave de todas, né? Mas, assim, o importante é descobrir, então fazer uma triagem. Primeira consulta com o ginecologista tem que ter uma glicemia de jejum. Glicemia de jejum. Glicemia de jejum maior ou igual a 92, opa, tenho que repetir, porque pode ser um diabetes gestacional já no início da gestação, né? Que provavelmente ela já tinha alguma coisa e não sabia. Repetiu, sem fazer dieta, não pode estar fazendo dieta, tá? Repetiu, sem fazer dieta. Novamente, 92 ou mais, diabetes gestacional. Fechou. Não precisa fazer curva, não precisa fazer nada. Mesma coisa ao contrário. Ok, eu fiz, deu 82. Ótimo, não precisa fazer mais nada. Com 24 semanas, você vai fazer uma curva glicêmica, tá? Aí a curva glicêmica de 75 gramas com destrozol não pode, de novo, estar fazendo dieta, tá? Que é uma coisa que causa falsificação, falso negativo, ou seja, a curva vem normal. Se a paciente está fazendo, por exemplo, uma restrição de carboidrato, não está comendo pão, não está comendo arroz, não está comendo açúcar, isso é suficiente, tá? Pode falsificar uma curva, tá? A curva glicêmica veio um pontinho alterado, é diabetes gestacional, gente. Não tem pré-diabetes na gestação. É diabetes gestacional, né? E aí, 90% dieta, controlezinho de destro, que é o que vai me dizer se tá ou não. Não precisa repetir curva, tá? Fez a curva uma vez, a curva é diagnóstica, só. Acompanhamento é com destro, tá? E, normalmente, dá tudo certo, fica todo mundo feliz e a mãe até aprendeu uma boa lição para se alimentar melhor e para ensinar para os seus filhos a se alimentar melhor.